O lado sombra da ovulação, quando você se torna acessível, mas não respeitada. Para começar a falar da ovulação, a gente precisa acabar com esse mito de que na fase ovulatória a mulher sempre está linda, bela, maravilhosa, com muito magnetismo, sociável, cheio das conexões, porque depende de vários pontos. Depende da sua rotina, de como você tá, se você brigou com alguém, como é que anda o casamento, se tem algum crush em vista ou não, como é que estão as amizades, como é que tá a alimentação, se tá sedentária, se não tá. Depende de um monte de coisa pra mulher realmente tá sempre nesse estereótipo que criaram pra gente. A fase ovulatória é uma fase que vende. Inclusive, a gente pode ver esse magnetismo dela ser transpassado em muitas propagandas de perfume, por exemplo, né? Onde está sempre aquela modelo maravilhosa, exuberante, magnetismo puro ali, justamente para te vender um perfume. Como você também quer estar da mesma forma como aquela modelo apareceu, aquela atriz apareceu para você, você acaba entrando nessa conversa que colocaram pra gente, de que a gente tem que estar sempre com uma fase ovulatória, para fora, para o mundo, sociável, criativa, né? Aquela que ri de tudo, aquela que está sempre ali. Só que a fase ovulatória ela também pode esconder certos excessos. Um desses excessos é justamente, como eu falei, rir de tudo, deixar o outro sempre confortável para te constranger. Então, quantas vezes a gente já não ouviu piadinha, machismo, coisas bem idiotas que foram dirigidas pra gente, mas a gente deu aquela risadinha básica, porque afinal de contas a gente aprendeu a não deixar o outro desconfortável. Então a gente vai rir da piadinha sem graça pro outro continuar confortável, né? A gente vai continuar naquela conversa chata pra caramba, que pode estar até sendo um pouco ofensiva, pra deixar o outro confortável. Porque se a gente devolve o desconforto, ai, nossa, é drama, ai, mas não pode falar nada, nossa, mas é só uma brincadeira. Quantas vezes você já não ouviu isso? Então, primeiro ponto, a gente vai começar a trabalhar isso na gente de devolver o desconforto pro outro, claro, com educação e leveza. Inclusive, se retirar em silêncio é uma forma de devolver o desconforto. E o segundo ponto é a gente começar a tirar da nossa cabeça aqui que a gente não precisa estar pra fora o tempo inteiro, exuberante o tempo inteiro, magnetismo puro exalando do nosso corpo o tempo inteiro na nossa fase ovulatória, porque é multifatorial e depende de muitas coisas. Outra coisa que acontece muito na sombra da ovulação, para você já começar a perceber se não tá caindo nessa cilada, é de estar sempre disponível, aquela generosidade que acaba se transformando numa prisão. Então você diz sim para todo mundo, você quer dar conta de tudo sozinha. E mais, você confunde disponibilidade com valor pessoal. Isso é uma armadilha. Por quê? Porque o tempo inteiro que você está disponível para o outro, a gente sabe muito bem que tem várias pessoas que vão se aproveitar dessa nossa generosidade e muitas das vezes nem é uma generosidade, é uma fraqueza mesmo que a gente tem de querer ser amada, de querer ser vista o tempo inteiro, porque a gente aprendeu isso quando criança. Se a gente fosse boazinha, legalzinha, as pessoas iriam aplaudir a gente, as pessoas iam achar que nós somos queridas. Então a gente aprendeu isso enquanto criança. As meninas aprenderam isso enquanto criança, porque os meninos não aprenderam isso. Porém, a gente trouxe isso pro nosso mundo adulto. E a gente quer que o outro goste da gente, a gente quer ser querida por todo mundo, porque é praticamente uma lavagem cerebral que fizeram na gente enquanto criança. Então tem gente sim que vai se aproveitar dessa sua generosidade, porque sabe que é uma fraqueza sua, para te demandar um monte de coisa absurda. Quando eu digo absurda, não tô nem falando de pedidos absurdos não. Quando eu digo absurdo, eu tô dizendo de pessoas que vai começar a delegar para você um monte de trabalho, coisa que a pessoa deveria estar fazendo, mas ela vai delegar para você porque você vai dizer sim. E com isso a gente entra em outro ponto da sombra da ovulação, que é entrar na desconexão com nós mesmos. Por quê? Porque a gente começa a ficar focada somente nas necessidades do outro. Então as minhas necessidades eu não consigo enxergar, porque eu tô sempre querendo bater, né, alcançar na verdade as expectativas das outras pessoas. Então eu vou fazer tudo que fulaninho me pediu, vou fazer tudo que Beltrano me pediu. A gente tá sempre pra fora o tempo inteiro. E de uma forma ou de outra, nessa de eu estar sempre no externo o tempo inteiro, eu acabo me desconectando de quem eu sou, das minhas necessidades, daquilo que me faz bem, daquilo que me traz prazer, deleite no dia a dia. E você até sente um incômodo. Você sabe que tem alguma coisa errada,
mas você tenta dar uma abafada ali talvez no que você sinta, justamente para manter a harmonia, porque mais uma vez a gente aprendeu isso, né? E com isso a gente vai entrando cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo de acreditar na ilusão de que esse é o teu normal. Que ser generoso o tempo inteiro, fazer tudo para todo mundo, dar conta de tudo, ou melhor, tentar dar conta de tudo, fazer tudo sozinha é o teu normal. Porque isso é o quê? É uma generosidade sua. E a gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu que a gente precisa ajudar todo mundo, ser boazinha, ser generosa. Só que isso esconde uma coisa muito perigosa, de achar que só a fase ovulatória é que importa no nosso ciclo menstrual. Sabe por quê? Porque quando a gente entra na pré-menstruação ou na nossa fase menstrual, são fases que normalmente a nossa energia está um pouquinho mais baixa. De forma emocional e fisiológica, isso é completamente normal e saudável. Porém, a gente está numa sociedade patriarcal que não aceita isso. Então é claro que não é vendido isso pra gente. Quando você escuta por aí alguém falar que a fase pré-menstrual, que a gente conhece como TPM, e a fase menstrual são excelentes para a mulher, que ela pode aproveitar esse momento, você não escuta isso. Por quê? Porque não lucra. Quem é que vai lucrar com o teu descanso? Ninguém. Então a gente precisa fazer alguma coisa para poder lucrar, certo? Então a gente lucra com a dor feminina. E a dor feminina é justamente colocar ela sempre num lugar onde nunca é um lugar alcançável e onde ela não consegue se sustentar ali por muito tempo. Então, se ela quer ficar sempre na fase ovulatória, quando ela passar para as outras 3 fases, por exemplo, menstrual, pré-ovulatória, que é aceitável mais ou menos a pré-ovulatória, e a nossa pré-menstruação, que é conhecida como TPM, são fases onde a mulher não consegue sustentar aquela energia por muito tempo. E daí o que acontece? Começa os cafés, os energéticos, os lanchinhos para dar aquele prazer durante o dia, né? Então começa a entrar ali várias coisinhas que as pessoas lucram em cima de você, as indústrias, para ser mais exata, lucram em cima de você, porque você acha que tem que estar sempre naquele nível de energia, tem que estar sempre na tua fase ovulatória, claro, negando todas as outras fases, chegando ao ponto de tomar contraceptivo hormonal justamente para você funcionar como os homens, de forma linear. Mas eu já quero te falar uma coisa aqui. A culpa não é sua e eu falo isso de verdade. Porque tem muita gente que fala, a culpa não é sua, a culpa é dos seus hormônios. Para. A culpa não é sua e colocar a culpa nos seus hormônios continua sendo a culpa é sua, né? Só uma roupagem diferente. Quando eu falo que a culpa não é sua, é porque realmente a gente está numa sociedade patriarcal que não se importa com as mulheres, que tudo que acontece é sempre voltado para o masculino. Então realmente é uma luta para a gente conseguir viver dentro do nosso próprio corpo de uma forma muito mais leve e saudável, sendo que o tempo inteiro o que a gente mais escuta é cobrança, o que vai sobrecarregando o nosso corpo para ser um pouquinho mais exata os nossos hormônios, os nossos 6 sistemas primordiais. Isso vai ser assim uma cascata aqui dentro, de uma bagunça hormonal, que a gente já sabe o que acontece. TPM aumentada, SOP, endometriose, acne, inchaço, aumento de peso também, queda de cabelo, a gente já sabe o que acontece, né? Tirando os clássicos, né, daquela TPM que a gente já pode ter por causa de uma coisinha ou outra, mas que ela super aumenta, ou uma cólica que pode vir por causa de uma alimentação que deu uma escorregada ali, mas ela também aumenta quando a gente está com o nosso organismo super sobrecarregado. Um ponto muito legal que você pode começar a colocar em prática aqui é justamente impor limites. Essa fase do ciclo é muito boa para conexão. Realmente aqui a gente está com uma energia de sociabilidade maior. Então você pode usar isso a seu favor colocando limites. Quando as pessoas começarem a te pedir muitas coisas, principalmente quando você percebe que não são coisas que você deveria estar fazendo, é o momento de você começar a trabalhar o impor limite. Então, por exemplo, você pode falar, fulano, eu já tô com uma pendência grande de coisas aqui, agora eu não vou conseguir pegar. Quando eu acabar aqui, eu falo com você, se ainda estiver disponível, eu faço. Então assim, percebe que não está sendo totalmente um baita de um limite, mas você já começou a traçar alguma coisa ali? O ideal aqui é você começar aos poucos. Não é para sair negando tudo atrás do outro, porque eu sei que não funciona assim. Ninguém vai ser papá radical da noite pro dia. Se você conseguir sustentar isso, show, vai fundo. Mas eu tô falando o que eu já conheço sobre a minha prática e também como é que foi a minha jornada colocando limites. Eu fui aos poucos, comendo pelas bordas, até quando todo mundo percebendo ali que, meu Deus, desde quando ela parou de fazer as nossas vontades? Porque eu fui no sapatinho mesmo, que é o que eu sugiro para você também. Então
Então vai aos poucos, nega uma coisinha aqui, nega ali, faz corpo mole por uma coisa que falaram, você faz de desentendida para outras coisas. Então vai aos poucos se libertando disso. Da mesma forma que você foi condicionada e aprendendo de pouquinho a pouquinho, então agora a gente vai começar a sair disso também aos pouquinhos, sem muito alarde. Ninguém precisa saber que agora você vai colocar limites. Deixa ser também assim, aos pouquinhos, bem discreto. E nessa de colocar limites, você vai perceber quem são as pessoas que realmente gostam de você, que realmente querem você ali do lado delas, e as pessoas que só estão ali para se aproveitar de você. Isso pode parecer muito doloroso, e tá? Confesso para você que é. Mas no final das contas, você sabe quem é quem. Então fica muito mais fácil para você começar a tomar as decisões do seu dia a dia, chamar as pessoas para sair, pensar melhor no que você vai compartilhar com as pessoas, porque você sabe quem é aquele grupo, que geralmente é um grupo pequeno, principalmente quem tá na vida adulta sabe o que eu tô falando, né? Parece que as nossas amizades, elas vão entrando ali num ritmo que a gente fica com bons e poucos amigos, mas aqueles que a gente realmente pode confiar, e a gente passa realmente a abrir a nossa vida, compartilhar, ouvir conselhos realmente de pessoas que a gente confia, que a gente gosta e que o sentimento também é recíproco. Muito mais do que fazer muito na sua energia alta da ovulação, o ponto interessante aqui é a gente começar a trabalhar o nosso discernimento. Eu sempre falo com as minhas musas o seguinte: a fase ovulatória é excelente para a gente fazer uma revisão no meio do nosso ciclo menstrual. Então tudo aquilo que eu comecei a planejar na menstruação, que eu fui colocando em prática, que eu passei pela pré-ovulação, e daí eu cheguei aqui na minha ovulação, não é para eu pegar mais coisas e fazer tudo. É para eu realmente olhar daqui de cima e ver toda a minha agenda, ver tudo que eu tô fazendo. E o que aquilo ainda faz sentido continuar? Ou de tudo que eu tô fazendo, o que eu já tenho que ficar ligado para finalizar, quais são meus prazos, quais são realmente assim as coisas que eu preciso finalizar. Porque depois essa energia ela vai começar a cair quando eu entrar na pré-menstruação. Então, uma das energias mais incríveis que a gente tem na ovulação não é essa coisa do magnetismo, de estar sociável, de estar sempre deixando todo mundo confortável. Não, é do discernimento. E a gente só consegue parar, pensar, refletir e realmente discernir aquilo que faz ou não sentido pra gente quando a gente tem pelo menos aqueles 5 minutinhos de pausa no dia. Mas se eu fico o tempo inteiro deixando todo mundo confortável, dizendo sim pra todo mundo, fica difícil a gente ter um tempo pra gente. Mas fica tranquilo, porque pra você começar com isso, você não precisa de muita coisa. Dentro da sua casa, não é para fazer isso no seu trabalho, porque assim, geralmente empresas também não se importam muito com a saúde feminina da mulher. Então, na sua casa, que é um ambiente seguro e confortável, você vai começar a criar uma rotina que seja mais confortável para você e que respeite as fases do seu ciclo menstrual. Aos poucos, você vai comendo de acordo com as fases do seu ciclo, se exercitando, nutrindo o seu hobby, nutrindo realmente o teu tempo, de acordo com as fases do seu ciclo, mas isso na sua casa. Porque quando a gente começa a se cuidar de forma cíclica dentro da nossa casa, a gente começa a ganhar mais energia, inclusive para lidar com lugares, situações e pessoas que não se importam se a mulher é cíclica ou não. Se você quiser começar a entender mais o teu ciclo e saber como você pode usar essa energia em ação, o que eu recomendo para você como primeiro passo é fazer a tua mandala lunar. Ela tá aqui na descrição desse vídeo, ela é gratuita. Você vai receber um painel dentro do Notion e também tem um vídeo ali te explicando como preencher a sua mandala lunar, claro, com várias outras sacadas bem legais para você, só para você começar a tua jornada no autoconhecimento. Esse é o primeiro ponto que eu recomendo para você realmente começar a sacar se você tá cada vez mais na fase sombra da tua ovulação ou se você já tá caminhando para a fase luz. É quando você começa a usar essa energia a teu favor, sem abrir mão dos seus valores, sem abrir mão daquilo que você precisa fazer e sim, continuando respeitando e sendo responsável com as suas tarefas. Espero que esse vídeo tenha ressoado em você. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar aqui embaixo nos comentários. Vai ser um prazer, uma honra falar com você e a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo e até mais!